Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Gestão Unesp. Neste momento de pandemia e isolamento social, estamos com essa edição extra gravada virtualmente com diferentes equipes que compõem a gestão da nossa universidade. Aqui com a gente hoje a equipe da Assessoria de Relações Externas, o professor José Celso Freire Júnior, assessor-chefe da Arex, o professor Marcelo dos Santos Pereira, assessor da Arex, a coordenadora de mobilidade Maria Carolina Mello e a Camila Marconi, que é responsável pelo Incoming Officer dentro da Arex. Pessoal, professores, muito obrigada pela participação aqui no Gestão Unesp. Olá, Maíra, muito obrigado pela oportunidade. Para a gente é um grande prazer estar aqui com você e contar um pouquinho do que nós temos feito desde que a universidade teve que mudar sua forma de operação. Então, diversas ações foram desenvolvidas para tentar minimizar os problemas que nós iríamos enfrentar. Vai ser um grande prazer contar para vocês todos aqui o que a gente fez e dar detalhes do que ainda está acontecendo e dos resultados que nós colhemos com as iniciativas que foram desenvolvidas. Obrigada, Maíra, pelo convite e pela oportunidade de apresentar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho da Arex. Maíra, TV Unesp, obrigada pela oportunidade, por dar esse tempinho para a gente contar um pouco sobre as nossas ações na Arex diante dessa pandemia que a gente está vivendo. Maíra, telespectadores da TV Unesp, é um prazer estar aqui de novo com vocês. E nós estamos aqui à disposição para esclarecer, como foi falado, todas as atividades que a Arex continua desenvolvendo nesse período de pandemia. Para a gente iniciar a conversa, né, esse cenário atípico da pandemia que acomete a universidade, especificamente com as atividades presenciais suspensas desde 17 de março, mas também o impacto ao pensar as relações externas numa crise pandêmica que iniciou-se em dezembro de 2019, começando pela China. Então eu gostaria que o professor José Celso apresentasse para a gente inicialmente esse trabalho que a Arex desenvolve em meio à internacionalização da universidade e os impactos que essa pandemia trouxe para a realização desses trabalhos institucionais. Maíra, naturalmente as pessoas, quando escutam a palavra internacionalização, elas pensam na questão da mobilidade acadêmica, de alunos, de professores, de funcionários, e efetivamente essa questão da mobilidade, ela teve que ser repensada completamente. As mobilidades pararam, a interação entre pesquisadores parou, mas no meio dessa situação toda, nós nos encontramos no início da pandemia, mas também no início desse movimento para que a universidade parasse de atuar presencialmente, nós nos encontramos com situações de, por exemplo, temos estrangeiros, temos alunos internacionais, professores internacionais que estavam na Unesp, pessoas da Unesp que estavam no exterior. Então, a nossa primeira preocupação ela foi voltada ao tratamento dessa questão. Que apoio nós poderíamos dar fossem aos estrangeiros, aos internacionais que estivessem na Unesp ou às pessoas da Unesp, aos unespianos que estivessem no exterior. Então, essa foi a primeira atividade, a primeira reflexão que nós tivemos. Logicamente, a questão da pesquisa ela continuou acontecendo. As pessoas continuaram a colaborar internacionalmente. E, dentro dessa colaboração internacional, é natural que a gente fale um pouco do PRINT também, que é o financiamento para mobilidade, para desenvolvimento de pesquisas em colaboração internacional. Então, acho que nós iremos abordar essas temáticas, mas falaremos também um pouquinho dos desafios que se apresentam, de como a universidade colaborou internacionalmente para trazer conhecimento em relação ao que estava acontecendo e terminaremos falando um pouquinho dos desafios que se apresentam para que nós continuemos a desenvolver as atividades que cabem à nossa assessoria. Para iniciar, então, uma explicação mais detalhada, professor, de cada um desses tópicos que você enunciou, que estão sob responsabilidade da Arex, gostaria de saber do professor Marcelo, inicialmente, como se deram as orientações, o contato com todos esses estudantes, pesquisadores, docentes, que estavam
vinculados à AREX, seja por meio da pesquisa ou pela dimensão da mobilidade? Eu acho que é importante a gente destacar que logo no início do processo, né, em 17 de março, quando houve a paralisação das atividades presenciais, a AREX rapidamente se reorganizou, né, e aí já nos reorientamos para toda essa questão do teletrabalho e de todo esse trabalho em sistema de home office. Isso foi feito rapidamente, no sentido e com o objetivo de nós mantermos a AREX viva, trabalhando o tempo todo, para que ninguém e nenhum aluno, tanto os alunos que estivessem aqui no Brasil, de universidades internacionais, como os nossos alunos que estavam fora, se sentissem prejudicados ou não acolhidos. E como bem o professor Celso acabou de falar, nós fizemos uma reorientação de toda a parte também da pesquisa. Então, ou seja, todos os projetos que estavam em andamento, eles continuaram acontecendo. Então, nós fizemos todas as atividades no sentido de minimizar ao máximo qualquer tipo de prejuízo que vem acontecendo nesse período. Então, por exemplo, todos os servidores e assessores da AREX continuaram com seus trabalhos de casa. Nós fizemos um direcionamento dos telefones para os nossos celulares, visando atender todas as pessoas, né? Toda a parte de convênios também, que ela é relacionada com a AREX, ela continuou tendo o seu andamento regular, tanto em processos físicos como processos virtuais. Então, a grande preocupação que a gente teve, e que eu acho que deve ser valorizada, é que a gente procurou manter a AREX viva, procurou manter a AREX com as atividades se mantendo de uma forma regular. E aí diversas iniciativas específicas foram tomadas, que aí eu gostaria que a Carolina e a Camila falassem um pouquinho sobre todas as ações que nós fizemos, tanto para quem estava fora do Brasil, como para os alunos que nós estamos aqui recebendo. Para iniciar, então, Carol, eu gostaria que você apresentasse as diretrizes que foram elaboradas pela equipe da AREX para dar um subsídio, suporte a esses docentes e alunos que estavam no exterior no momento em que a pandemia chegou aqui no país, ou antes mesmo nos países da Europa, uma vez que começou antes e tínhamos vários pesquisadores no exterior. Certo, Maíra. Bom, a gente notou em meados de fevereiro, início de março, que a comunicação com as universidades parceiras se intensificou, né? A gente recebeu muitos comunicados sobre ações que foram tomadas, principalmente universidades europeias, sobre o cancelamento das aulas presenciais, e com isso a gente pensou nas medidas que a AREX ia tomar para auxiliar os nossos alunos e docentes no exterior. A primeira medida que nós tomamos foi encaminhar um e-mail para todas essas pessoas, esses alunos de graduação e os docentes e alunos de pós envolvidos no PRINT, que estavam fora. Nesse e-mail a gente conseguiu mais informações sobre a situação que eles estavam vivendo, se as aulas tinham sido canceladas ou não, e enviamos também uma planilha com questões mais específicas, um formulário, na verdade, onde a gente pôde mapear de forma mais clara essa situação e manter esse contato direto com os alunos e docentes, tá? A escolha de retornar ou de continuar com o intercâmbio foi deles, mas sempre com a presença da AREX para auxiliar no que fosse necessário. Tá? Depois dessa fase inicial, nós entramos em contato com os alunos que ficaram no exterior ou que não conseguiram retornar, fizemos uma reunião online também com eles, esclarecendo algumas orientações do Comitê Covid da Unesp, orientações nossas sobre questões acadêmicas e nos oferecendo para auxiliar no que fosse necessário. Além disso, nós criamos um grupo de WhatsApp, por onde o contato poderia ser mais rápido, né, se fosse
se tivesse algum assunto urgente para ser tratado ou dúvidas gerais. Acho que a Camila agora pode falar um pouquinho da parte dos alunos internacionais. Bom, da parte dos alunos internacionais, a primeira ação que a gente tomou foi mapear os alunos nos campos da Unesp. Então, a AREX, junto com os CLIs, que é o Comitê Local de Internacionalização de cada campus Unesp, de cada unidade, a gente fez esse levantamento, tanto de estudantes de graduação quanto de pós, e também se a gente encontrasse algum docente, né, para saber onde eles se encontravam e se eles perguntar também se eles retornariam para os países de origem ou se eles iam permanecer aqui na Unesp. Então, na época, a gente contatou um total de 232 estudantes, sendo 140 de graduação e 92 de pós-graduação, além de 70 intercambistas brasileiros e internacionais que se encontravam aqui na Unesp pelo programa CapSprint. Então, primeiro, depois que a gente fez esse mapeamento todo, a gente entrou em contato tanto com a universidade de origem do estudante, quanto com o próprio estudante, para ver o que ele ia fazer, ficar aqui, permanecer no Brasil, continuar com a sua bolsa, continuar com seus estudos, ou retornar para o país de origem, onde ele se sentisse mais confortável. Depois disso, a gente fez um outro comunicado, e a gente fez toda a recomendação dos comunicados oficiais do Comitê Unesp Covid-19, assim como as ações e recomendações que a Unesp e o governo do estado de São Paulo estavam oficializando para todo o estado. A gente continua, então, essa comunicação tanto com os parceiros, a Universidade de Origem do Estudante e o próprio estudante. A gente também realizou uma reunião online com eles, para fazer, a gente achou que seria uma forma mais amigável de entrar em contato com esse pessoal. A gente teve a participação de 128 estudantes de pós-graduação. A gente fez 2 reuniões, entretanto, uma em português e uma em inglês, devido à questão da língua, né, para facilitar para o pessoal. E depois dessa reunião, a gente acabou realizando, a gente fez tipo um FAQ, das principais dúvidas que eles tinham, e a gente acabou fazendo um documento e encaminhando para todo mundo. Muitos tinham dúvidas da questão de como as aulas estavam paralisadas, o que ia fazer, se o semestre ia cancelar ou não, se a minha pesquisa vai atrasar ou não, a bolsa vai continuar ou não. Então, a gente encaminhou para os departamentos responsáveis, para eles conseguirem solver as devidas dúvidas. A gente também trabalhou junto com o Comitê Unesp Covid-19 numa questão a gente fez um questionário de bem-estar com esses estudantes que permaneceram aqui na Unesp. E a gente, junto com o comitê, a gente viu que alguns estudantes estavam precisando serem encaminhados àquele teleatendimento, que foi uma ação que a Unesp fez muito legal também aqui, tanto para os nossos estudantes que estavam lá fora, quanto para o pessoal internacional que estava aqui na Unesp. Então, a gente fez esse trabalho em conjunto para tentar dar um suporte maior para esse pessoal que permaneceu no Brasil, ou por opção, ou porque realmente, na época, não conseguiu retornar para o seu país de origem. A gente também criou um grupo de WhatsApp para falar com esse pessoal de uma forma mais informal, de uma forma mais rápida, como a Carol comentou. A gente coloca algumas notícias de coisas culturais, vai ter uma live aqui de um show do Caetano Veloso, ou vai ter coisas assim mais light para o pessoal também parar um pouco de pensar tanto na questão da pandemia, porque querendo ou não, eles estavam numa situação complicada, para eles se sentirem mais assim, né, confortáveis e ver que a Unesp e a AREX estavam lá para eles. E também questões mais recomendações oficiais e esses pontos mais, assim, importantes. E até hoje a gente está em contato direto e constante, tanto com os parceiros Unesp, quanto, que são as universidades de origem desses estudantes, quanto com o pessoal que ainda permaneceu aqui. Eu fiz um levantamento, a gente está com 82 estudantes aqui, de graduação e pós. Alguns permaneceram por conta do CapSprint, porque a bolsa vai até o final do ano, e outros resolveram continuar aqui e terminar mesmo o semestre junto com o novo calendário que a Unesp teve que se reorganizar.
E, bom, eu acho que foi um pouquinho isso que a gente fez com o pessoal internacional que se encontrava aqui. Carol, Camila, a partir desse contato com esses diferentes alunos, com as diferentes realidades, né, estando no Brasil, sendo de fora ou sendo brasileiro fora do país, que dificuldades que esses alunos apresentaram para vocês e como que a Arex conseguiu dar esse direcionamento, esse suporte para os alunos e pesquisadores que ficaram, seja aqui no Brasil, desenvolvendo a pesquisa, né, para a qual eles já estavam destinados, ou que permaneceram no exterior, longe de casa, mas mantendo aí um compromisso acadêmico, né? Que dificuldades foram essas que eles apresentaram e como que a universidade conseguiu dar esse suporte para que 82 continuassem aqui no Brasil e trabalhando efetivamente, defendendo ainda mais a ciência e a universidade pública? Acho que as principais dúvidas e questões no início da pandemia eram relacionadas à bolsa, se os alunos continuariam recebendo as bolsas tanto da CAPES quanto de outras agências financiadoras, a questão de conseguir retornar para o Brasil devido ao fechamento das fronteiras, e a gente também buscou informações em diversos lugares. No Itamaraty, a gente encontrou um formulário de solicitação de retorno, em consulados e embaixadas nos países em que eles estavam, também conseguimos informações, e em alguns casos os alunos tiveram um pouco mais de dificuldade para retornar. Acho que a Camila pode citar um caso de uma aluna na Argentina, e mais especificamente dos alunos que estão aqui na Unesp. A priori, acho que como a Carol falou, realmente a questão da bolsa foram uma das dúvidas principais, assim, que é o auxílio financeiro que eles têm para, no caso, permanecer no Brasil, né? A questão de como voltar para casa, porque quando foi tudo paralisado, além das fronteiras, a gente não estava mais sendo voo comercial. Então, realmente, a gente teve que ir atrás de consulado e embaixada para ver as informações que eles teriam, se teria voo de repatriação ou não, ou como que estava funcionando essa atividade. Alguns alunos nossos que permaneceram na Argentina, que eu trabalho com um programa específico de lá, a Argentina, ela fez uma gestão bem, assim, forte dessa questão da pandemia, e inclusive os estados entre si estavam com as fronteiras fechadas, então o pessoal não conseguia pegar um ônibus de uma cidade para outra, então impossibilitou estudantes de realmente não ter como chegar a Buenos Aires para fazer um voo de volta de repatriação que o Itamaraty estava fazendo. E até hoje ela permaneceu lá, porque os voos comerciais vão retornar só, acho que depois de setembro. Então, a gente está em contato constante na questão de o estudante, ele fica um pouco inseguro, ele está num país diferente, apesar da vivência cultural, ele vivenciou uma pandemia num país que não é dele. Então, assim, a gente teve que tentar contornando, acalmar a situação, mas a gente está em constante contato, tanto quanto pessoal, o que é possível fazer, quanto com o estudante para falar, calma, vai dar tudo certo, a gente consegue até aqui auxiliar, então a gente vai auxiliar. O pessoal que ficou aqui também teve bastante dificuldade para retornar por conta dos voos, muitos foram cancelados, e as fronteiras que quem voltava, fazer uma viagem do Brasil não podia entrar no país estrangeiro. Eu tive alguns estudantes chineses e coreanos que conseguiram retornar agora, e a gente também fez todo um trabalho junto com o CLI da unidade e a própria unidade de coordenação de curso, de adiantar um pouco as atividades de notas deles, para eles não perderem o semestre, para a gente conseguir se moldar diante desse novo cenário que a gente se encontrava, para auxiliar o estudante a retornar para casa com uma experiência completa dentro da Unesp. Pode ter sido reduzido o tempo, mas ele teve a parte acadêmica e a parte, vamos colocar, institucional, boa. Então, acho que foram mais ou menos isso para comentar.
Maíra, deixa eu complementar duas coisas. A Camila falou do CLI. O CLI, na verdade, são os comitês locais de internacionalização. São os braços que a Arex tem em cada uma das unidades. Então, quando nós nos dirigimos a uma unidade, a gente fala com o representante desse comitê local e é ele que interage localmente com a comunidade para nos auxiliar a acessar as pessoas, a oferecer informações, a receber informações. Uma outra questão que eu queria mencionar é que eu acho que mostra também o espírito da internacionalização no caso particular da AUGM, Associação de Universidades do Grupo Montevidéu, que a Camila mencionou o caso da aluna na Argentina. Então, alguns alunos ficaram bloqueados nos lugares, ou no Brasil, alunos internacionais no Brasil, ou os alunos da Unesp nos outros países. A bolsa desses estudantes ela estava prevista para um certo período. Então, houve também uma compreensão de que essa bolsa deveria ser estendida, porque o aluno ele não podia voltar, ele não tinha condições de ficar aqui, de ficar lá, ele deveria ficar lá ou não conseguiria sair daqui, melhor dizendo. Então, houve também um consenso entre as instituições da UGM de que nós iríamos estender a bolsa dos alunos que tivessem ficado bloqueados. Isso foi também um fator importante de tranquilidade para ele. A pessoa vai para um lugar imaginando que vai ter uma bolsa e depois ela vai ter que ficar mais do que o período que ela planejou originalmente. Eu acho que isso mostra também que houve um espírito de ajuda que foi bastante importante para a gente conseguir minimizar todos os problemas e dificuldades com os quais nós tivemos que tratar. Essas dificuldades, né, neste contexto da pandemia, elas também vão ter reflexos a longo prazo. E eu gostaria de saber de vocês que orientações ou que planejamento já é possível fazer com alunos e professores que estavam com a viagem planejada para este segundo semestre, para ter essa experiência de internacionalização, do mesmo modo, convênios já firmados para realização de atividades presenciais na Unesp, sendo que as atividades acadêmicas, elas continuam remotamente agora no segundo semestre. Então, como que a Arex está trabalhando, né, para este segundo semestre e talvez até por um possível impacto para 2021? Maíra, talvez eu possa só começar com algumas situações práticas, tá? Nós percebemos que isso iria acontecer, então discutimos com as pró-reitorias de pós-graduação e de graduação que tipo de ações nós poderíamos tomar. Tá? Então, uma delas foi que nós iríamos desencorajar fortemente que a mobilidade se realizasse no segundo semestre. Então, sempre que procurados por alunos, nós dissemos que nós desaconselharíamos que eles fizessem a mobilidade. Alguns insistiram muito que desejavam fazer a mobilidade. Então, até respeitando um pouco o desejo desses alunos, mas pensando na forma que nós poderíamos resguardar a instituição, a gente desenvolveu um termo de compromisso, não um termo de compromisso, mas um termo onde o aluno declara que ele tem conhecimento de que ele está indo viajar por conta e risco e que nós não poderemos fazer nós não teríamos ações concretas de imediato para tomar caso algum problema viesse a acontecer, embora continuássemos certamente apoiando, isso não seria uma situação fácil, uma situação corriqueira que faz parte do nosso dia a dia e que nós sabemos, se acontecer isso, fazemos isso. Isso foi deixado bastante claro. Alguns alunos eles tinham situações de duplo diploma. Duplo diploma, no caso específico da graduação, é quando um aluno tem um diploma da Unesp e passa um tempo numa instituição do exterior e tem o diploma dessa instituição do exterior. E alguns alunos, por conta de estar... E normalmente isso acontece da metade do terceiro ano para frente. Então, tem uma janela de oportunidade também que ele precisa que ele precisaria respeitar. Então, basicamente, os alunos que nesse segundo semestre estão indo ao exterior são alunos que estão dentro de uma situação de duplo diploma ou que a instituição na qual ele faria mobilidade
não permite que ele faça uma mobilidade virtual. Quer dizer, que ele se inscreva no curso lá e aqui do Brasil ele siga aquele curso, com a possibilidade, por exemplo, de em janeiro ou fevereiro ele ir para lá e continuar o segundo semestre no exterior, porque no hemisfério norte os semestres são invertidos do que é aqui no Brasil. Então, a Camila e a Carol e a equipe da Arex também entrou em contato com os nossos parceiros no exterior, perguntando a eles: é possível que o nosso estudante se inscreva no curso ao qual ele está inscrito, o qual ele deveria fazer, e comece no Brasil e depois faça o segundo semestre no exterior? E nós apresentamos essas possibilidades aos alunos. Uma ou duas instituições nos disseram que não, que para considerar a mobilidade, o aluno deveria estar lá no país. Então, nós passamos essa informação para o aluno também, para ele decidir. Uma outra coisa que nós fizemos foi dar a oportunidade a eles de fazer a mobilidade no próximo ano. Então, nós temos uma resolução que diz que alunos de último ano não podem realizar processos de mobilidade. Nós dissemos que, excepcionalmente, os alunos poderiam, no ano que vem, de 2021, realizar processos de mobilidade. Uma outra questão que eu gostaria de comentar nós produzimos, junto com a Prograde e a ProPG, uma instrução normativa para que os alunos possam se inscrever virtualmente em disciplinas no exterior. Então, não que eles não pudessem, mas não havia e não há ainda uma resolução que dê cobertura a esse tipo de atividade. Então, como uma resolução é algo que tem que tramitar nos órgãos colegiados, nós produzimos uma instrução normativa mais simplificada que permite que os alunos da Unesp se inscrevam em disciplinas oferecidas por parceiros no exterior, mas que também parceiros do exterior se inscrevam em disciplinas que estão sendo oferecidas na Unesp. A gente entende que isso é uma oportunidade também nesse mundo que a gente está vivendo, onde diversas instituições pelo mundo estão oferecendo disciplinas de formato à distância. Para eu terminar essa fala, eu queria dizer que a gente também tomou a decisão de submeter aos órgãos colegiados 3 resoluções. Então, uma resolução que trata efetivamente da mobilidade virtual. Então, nós teremos uma resolução que esperamos seja aprovada pelos órgãos colegiados, que trata da mobilidade virtual. Quando eu falo de mobilidade virtual, é um aluno da Unesp se inscrevendo ou para fazer um semestre inteiro numa instituição no exterior. Nesse caso, ele não poderá continuar fazendo o seu semestre na Unesp, ou para que ele se inscreva para fazer 1 ou 2 ou 3 disciplinas numa instituição do exterior. Tá? As 3 resoluções elas estão em análise nas assessorias técnicas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e de Graduação, para que elas sejam encaminhadas, então, aos órgãos colegiados para a discussão da comunidade e o que nós esperamos, eventual aprovação. Tem uma segunda resolução, que é uma resolução que trata do intercâmbio virtual. Os colegas da Unesp devem ter acompanhado que nós estamos desenvolvendo um programa que chama BRAVE, que vem do inglês Brazilian Virtual Exchange Program. Então, nós também, a diferença do intercâmbio virtual para a mobilidade virtual é que no intercâmbio virtual, um professor da Unesp e um professor de uma parceira vão discutir o conteúdo que vai ser apresentado aos estudantes. Os estudantes, obrigatoriamente, têm que interagir entre si e tem que haver um componente intercultural. Quer dizer, a disciplina tem que apresentar a ele algo mais do que simplesmente o conteúdo acadêmico. Ele tem que aprender, por exemplo, algum aspecto da cultura com a qual ele vai estar interagindo, do seu colega em outro lugar. Então, a gente tem uma resolução também em intercâmbio virtual, e a gente tem uma terceira resolução que fala
de um certificado de competências interculturais. Esse certificado a gente quer dar a estudantes que tiverem desenvolvido competências interculturais. Eu não vou entrar em detalhes, mas existem formas já definidas de medir se uma experiência internacional trouxe competências interculturais ao estudante ou não. Então, a gente submeteu esse conjunto de 3 resoluções às assessorias técnicas que irão encaminhar, então, aos órgãos colegiados para avaliação dos órgãos, e nós esperamos aprovação, fazendo com que a Unesp, de novo, seja pioneira no Brasil em desenvolver resoluções, desenvolver normas que apoiem o desenvolvimento das atividades de internacionalização da instituição. Para complementar, eu queria saber da Carol e da Camila, como que tem sido esse diálogo com esses alunos, esses docentes que têm esse planejamento de ir para o exterior, seja agora no segundo semestre ou em 2021, considerando ainda esse cenário instável da pandemia. Certo. Como o professor Celso mencionou, no caso dos alunos da Unesp indo para o exterior, a gente entrou em contato com as universidades, verificando a possibilidade de adiar esse intercâmbio ou dele ser virtual, e agora nós estamos acompanhando os casos dos alunos que decidiram realizar o intercâmbio nesse segundo semestre, acompanhando a documentação que eles estão apresentando, os seguros, o termo de compromisso e a posição que a universidade parceira tomou, né, quais as medidas que eles estão tomando de prevenção, acompanhando de forma geral como será esse intercâmbio. Além disso, de forma mais prática, o que mudou no planejamento da Arex no segundo semestre foi o cancelamento da abertura de alguns editais que a gente já abria normalmente no primeiro semestre para intercâmbio, no segundo semestre não foram abertos, e alguns editais que estavam já em andamento, como o Top Espanha, foram adiados. O edital continua aberto para inscrição, mas o intercâmbio, em vez de ser realizado esse ano, vai ser realizado em julho de 2021. E isso tem acontecido com diversos programas, e nós estamos acompanhando a situação na Europa e na América Latina para ver se vamos abrir os editais no final do ano para intercâmbios em 2021. Então, a gente acha que tem que aguardar um pouco mais como será a situação da pandemia nesses países para poder definir os nossos editais. Acho que a Camila pode falar dos internacionais. Por parte dos alunos internacionais, a maioria pediu para postergar a mobilidade e vir em 2021, porque hoje a gente tem vivido um cenário que a Europa está conseguindo amenizar um pouco os números de contaminados, né? E aqui a gente ainda, infelizmente, está com um número alto e com algumas questões de segurança difíceis. Então, o pessoal pessoal internacional realmente está pedindo para vir em 2021. O que para a gente também acaba facilitando na questão da gestão dos calendários acadêmicos, né? Porque as unidades, elas tiveram que remanejar todas as datas, tanto do primeiro semestre quanto do segundo de 2020. Então, também acaba facilitando essa gestão para o pessoal internacional quando chegar no próximo ano, que a coisa vai estar um pouco mais amena, né? Já vai ter um pouco resolvida essa questão. Para além dessa dimensão da mobilidade, né, que a Carol e a Camila estão nessa linha de frente, atuando junto a esses estudantes, pesquisadores, professor Marcelo, na dimensão da pesquisa, que impactos a gente teve, embora a gente conseguisse, como o professor José Celso já antecipou, pensar em alguns aspectos que permitam esse diálogo, essa interculturalidade entre os países que caminham na meta da internacionalização da universidade, que a gente já apresentou em outros programas da TV Unesp. A parte de pesquisa, Maíra, eu acho que ela está muito relacionada a uma situação de transversalidade que a gente vive
com a Arex contribuindo com pró-reitorias que fazem esse trabalho especificamente, no caso da pesquisa e da pós-graduação. E aqui eu queria destacar a questão de uma filosofia que a Unesp trabalhou nesse sentido, que é a pesquisa redirecionada a serviço da sociedade. Então, o que foi feito na parte nessa pesquisa e com essa correlação internacional, com a Arex dando um suporte na criação de redes, na criação de alianças, e em alguns casos, inclusive, suporte aos projetos que estão sendo desenvolvidos. A Unesp criou, dentro desse contexto de pandemia, um comitê científico, Unesp Covid-19, né? E esse comitê científico, ele trouxe em si o objetivo de agregar e induzir pesquisas que estão sendo estruturadas na Unesp para resposta, de forma geral, de curto, de médio e de longo prazo, para contribuir para a prevenção e para o combate às questões relacionadas ao Covid-19. Com esse perfil, a Unesp fomentou, estimulou 66 projetos que foram enviados aos órgãos de fomento, especificamente a CAPES, ao CNPq, a FAPESP e a FINEP, nas 3 áreas do conhecimento, nas ciências da saúde, nas ciências exatas e nas ciências humanas e sociais aplicadas. E dentro de todos esses projetos que foram submetidos, a gente já teve aprovação de 7 deles, 3 no CNPq, 2 na FAPESP, 1 na FINEP e 1 na CAPES. Então, isso com forte interação internacional, porque é um trabalho com viés de mitigação do problema da Covid-19. Né? Então, por exemplo, eu também poderia exemplificar e quantificar que agora, até o final do mês de julho, por exemplo, nós já temos 57 artigos publicados com referência à Unesp, sendo 16 artigos apenas na base Scopus. Então, eu acho que é muito representativa essa participação que a Unesp está tendo, e de forma integrada, global, internacionalizada. Maíra, eu complementaria um pouquinho o que o Marcelo falou. Alguns pesquisadores da Unesp também submeteram projetos a chamadas internacionais. Então, de agências internacionais, também nessa questão associada ao Covid. Então, nós também auxiliamos contatos e interação com os parceiros do exterior para facilitar a submissão dessas propostas. Professor José Celso, você comentou bastante essa relação da internacionalização da universidade, esses editais que são uma vanguarda, né, pensando na atuação que a Arex já tem tido ao longo dos últimos anos. A gente consegue mensurar ou fazer um balanço a partir desses últimos 5 meses, né, de trabalho em meio a uma pandemia relacionada à mobilidade, a esse impacto da pesquisa, o CAPES Print, que tem sido, né, a menina dos olhos, né, dessa gestão de pensar essa internacionalização e as pesquisas da universidade. Se a gente consegue ver pontos positivos e também prejuízos a esse trabalho que vem sendo desenvolvido, né, com foco majoritariamente no CAPES Print. Maíra, o professor Marcelo mencionou a questão do CAPES Print, eu vou desenvolver um pouquinho mais o que ele falou. O professor Marcelo mencionou a questão das redes internacionais de pesquisa, que são uma forma que nós propusemos para desenvolvimento da interação internacional. Os colegas devem saber, a Unesp recebeu o 2º maior orçamento entre as 36 universidades que foram contempladas com o projeto Print, e cada uma dessas 36 desenvolveu a sua estratégia própria de interação internacional. No ano passado, nós decidimos que a nossa seria focada no primeiro edital do projeto Print, que ela seria focada em redes internacionais de pesquisa, que foi o que nós falamos. Mais do que fornecer uma bolsa para um professor ir visitar um colega e desenvolver uma atividade, esse professor submeteria um projeto, envolveria outros colegas
e esse projeto seria desenvolvido. Então, a gente estava buscando institucionalizar a ação, não deixar que o print fosse um meio de... Não, a questão não é não deixar, mas buscar fomentar ações que fossem focadas numa cooperação institucional, que saísse do nível do pesquisador individual e que, a partir da experiência e dos contatos desse pesquisador, nós pudéssemos beneficiar um número maior de pesquisadores dentro da instituição. Então, essa foi a decisão tomada no ano passado. Esse ano, nós evoluímos essa decisão. O professor Marcelo também mencionou a questão das alianças globais. A aliança global, para nós, ela é diferente da rede internacional de pesquisa, porque na rede o contato ainda estava restrito, não restrito, mas focado nos pesquisadores. Na aliança global, a gente entende que tem que haver um acordo institucional de uma outra universidade em que ela vá cooperar com a Unesp. Então, dentro do plano de internacionalização da Unesp, nós mencionamos o desenvolvimento de parcerias estratégicas. E nós entendemos que a Aliança Global vai ser uma das ferramentas que nós iremos utilizar para desenvolver essas parcerias estratégicas. O que é uma parceria estratégica? Uma parceria estratégica quer dizer para nós que, se eu for desenvolver um projeto nesta área, eu vou pensar primeiro nessa instituição. Por que eu pensarei primeiro nessa instituição? Porque essa instituição vai ter demonstrado de diferentes formas que ela também pensa na Unesp em primeiro lugar para desenvolver uma atividade. Então, ela vai nos oferecer financiamento conjunto para a gente desenvolver uma atividade, ela vai favorecer o envio dos estudantes dela para nós, ela vai favorecer o recebimento dos nossos estudantes lá. Basicamente, essas são as ideias por trás dessa aliança global. Então, nós decidimos, e essa é uma outra mudança fundamental, eu acho, que a Arex tem buscado ao longo do tempo, uma integração muito próxima, como o professor Marcelo também falou, junto às outras pró-reitorias de pós-graduação e de pesquisa. Então, a gente tem trabalhado de forma conjunta para desenvolver esse projeto de redes e esse projeto de alianças globais. Os funcionários da Arex, que antes estavam mais focados nas questões da mobilidade, hoje também eles interagem bastante com o desenvolvimento do projeto Print, auxiliando nos processos de seleção dos editais, de verificação de documentos. Então, tem tido uma atividade bastante próxima. Uma pessoa que é de sistemas de informação, que atua na Arex, o Marcos Antunes, ele tem desenvolvido o sistema que suporta, que dá apoio às ações do Print. Então, houve também uma interação bem maior e uma transversalidade nas ações desenvolvidas entre todos os participantes. E, na minha opinião, a gente está dando um passo significativo para mudar a forma como a internacionalização da universidade se desenvolve. O sucesso dessas alianças vai trazer inúmeros benefícios para a universidade. Nós estamos tratando com universidades de alta respeitabilidade no exterior e que produzem ciência de alto impacto. Então, nós entendemos que isso vai auxiliar a Unesp em seu processo de internacionalização, além de ajudar muito na continuidade do Print, porque as pessoas talvez não se lembrem, mas o Print é um processo que vai ter uma avaliação intermediária ao final desse ano. Então, nós teremos que mostrar para a CAPES o que nós fizemos, que estratégia nós adotamos. E a CAPES sempre deixou claro que o Print era um programa para institucionalizar a internacionalização. E o nosso olhar é que as estratégias que nós estamos propondo à comunidade são estratégias que oferecem oportunidades efetivas de institucionalizar a internacionalização. Como eu falei, saindo de um foco no pesquisador e passando a um foco na cooperação institucional.
Todas essas atividades que vocês apresentam relacionadas à assessoria de relações externas da universidade, né, tem esse grande objetivo que o professor José Celso mencionou, dessa institucionalização da internacionalização. Pensando nesse segundo semestre de 2020, é o último semestre dessa gestão da reitoria, eu gostaria de saber de vocês, assim, que perspectivas que a gente tem, que desafios a gente ainda tem que vencer, né, considerando, é claro, o cenário pandêmico que nós estamos vivenciando ainda. Professor Marcelo, você começa, por favor? Eu acho que o principal desafio que nós temos hoje é mantermos a universidade trabalhando e mantendo, mesmo com os prejuízos e com as limitações que nós temos relacionadas à questão da pandemia, nós mantermos o quanto possível as nossas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão com qualidade e chegando na comunidade. Eu acho que adaptações importantes elas foram feitas com relação ao ensino virtual, como a gente já falou aqui, na parte de pesquisa, com adequações de muitas pesquisas voltadas para a mitigação da pandemia, e na parte de extensão, continuando nossos trabalhos de importância para a sociedade, com viés cultural, inclusive, também no sentido da solução dos grandes problemas aí, no auxílio à solução dos grandes problemas sociais. Eu acho que o maior desafio é nós nos mantermos nesse sentido. E eu acho que a universidade, especialmente a Unesp, ela tem conseguido fazer esse papel. Ela tem conseguido trabalhar muito, porque a gente tem trabalhado muito nesse sistema virtual, e surpreendentemente até, nós temos conseguido manter esse nosso padrão, né, essa nossa qualidade, essa nossa entrega. Então, eu vejo as aulas funcionando de uma maneira muito interessante, muito positiva, eu vejo as nossas pesquisas ainda continuando com resultados importantes, os nossos projetos de extensão de forma contínua. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem é termos a capacidade e até a energia para nos mantermos atuando dessa forma. E eu acredito que no segundo semestre, pelo menos agora no início, nós deveremos trabalhar dessa maneira ainda, mas como eu disse, tendo essa capacidade de entrega de resultados para a sociedade. Eu acho que esse momento, eu não quero cair no lugar comum de dizer que as dificuldades oferecem oportunidades, embora eu tenha que comentar algumas coisas relacionadas a isso. Eu acho que esse novo momento que a gente está vivendo, ele está nos mostrando também que existem outras alternativas para a gente fazer, desenvolver as nossas atividades. Eu gostaria de pontuar que eu acho que a universidade, essa questão não é associada exclusivamente à internacionalização, mas à própria operação da universidade. A questão do home office, eu acho que é uma questão que a gente vai precisar, não sei se vai precisar, mas que nós, ao menos, deveríamos discutir. Nós temos conversado nas nossas reuniões internas aqui na Arex sobre a eventualidade de se continuar, pelo menos o segundo semestre inteiro em home office, e como é que isso pode se refletir na vida de cada um. Então, eu acho que essa questão do home office é uma questão que vai estar presente na discussão do futuro da universidade e das empresas e das sociedades. Existem diferentes estudos que foram já apresentados, mostrando como é que as empresas enxergam a questão do home office, quantas delas vão continuar daqui para frente em home office. Então, do meu ponto de vista, a universidade, como membro da sociedade, ela também precisa discutir essa questão. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar, eu tenho participado em diferentes eventos ou webinars discutindo questões associadas à internacionalização do ensino superior. Então, embora possa parecer que a gente esteja meio indeciso em relação a que atitudes tomar, isso não é exclusivo da gente. No mundo inteiro, as pessoas estão se defrontando com uma situação para a qual eles não têm uma resposta padrão.
Então, quando a situação se apresenta, a gente precisa avaliar diferentes aspectos que não estavam, de uma certa forma, num manual de operação que a gente tinha, que a gente desenvolveu para tudo que nós fazemos. Então, algumas decisões, num primeiro momento, parece ser melhor fazer dessa forma, mas depois, escutando o que se fala aqui, escutando o que se fala ali e conversando com nossos parceiros internacionais, a gente decide que é melhor fazer de um outro jeito. Eu acho que essa questão também ela precisa ficar clara. A Unesp está alinhada com o que está se fazendo no mundo inteiro, que as instituições nossas parceiras elas estão fazendo. O que eu já comentei e que eu gostaria muito de deixar como talvez a principal mensagem é a questão da mudança de paradigma que a internacionalização da Unesp está sofrendo. Eu não estou falando de mobilidade, eu estou falando dos processos, de como ela vai se desenvolver. E eu acredito que essa institucionalização ela é irreversível e ela vai trazer enormes benefícios para a universidade. Uma outra questão que eu gostaria de comentar, e aí é a oportunidade, é a questão da virtual, das classes virtuais, das aulas virtuais. Eu sei que existe uma enorme polêmica em relação a isso, eu não vou entrar nessa polêmica, eu só queria dizer que uma das vertentes da internacionalização é o que se chama de internacionalização em casa. E o que é internacionalização em casa? É eu oferecer aos nossos estudantes uma oportunidade de se internacionalizar sem sair daqui. A possibilidade dele se inscrever numa disciplina, numa instituição do exterior, e mesmo de ter um estudante do exterior fazendo uma disciplina que está sendo oferecida de forma com intermediação da internet aqui pela Unesp, são efetivas oportunidades de internacionalização em casa. E nós devemos aproveitar essa oportunidade que está sendo oferecida. Para finalizar, eu queria só deixar uma mensagem que o apoio da Arex ele continua conforme foi descrito pela Carolina e pela Camila. Nós continuamos atendendo durante o horário de expediente, nós continuamos em contato com os nossos parceiros no exterior, nós continuamos dando o atendimento que sempre oferecemos no passado, mas de uma forma diferente e nos adequando, como eu falei, aos diferentes imprevistos com os quais nós temos tido que tratar. Professor José Celso, professor Marcelo, Carol, Camila, gostaria de agradecer mais uma vez então a participação de vocês para esclarecer as ações voltadas à internacionalização da universidade. Eu queria agradecer também aqui, em nome da Arex, essa oportunidade, esse espaço que a gente está tendo aqui novamente com vocês, esse trabalho todo que vocês fazem aí pela divulgação das nossas atividades. E a minha mensagem final é no seguinte sentido. A Arex e a Unesp, mas a Arex especificamente, ela trabalha muito no sentido de contribuir com os nossos estudantes e também docentes e servidores a uma formação melhor. A gente busca a formação de cidadãos mais globais, que se envolvem com atividades internacionais, aumentando a sua capacidade técnica, científica, mas também cultural, mas também social, então, de uma forma geral. E acho que, nesse momento, a Arex também trouxe para si a preocupação com a saúde e com o bem-estar dos nossos alunos. Então, a gente, além de toda a preocupação tradicional, a gente tem uma acentuação dessa preocupação. A gente quer que os nossos alunos, tanto os alunos que nós estamos recebendo, como os nossos alunos que, por acaso, estão tendo uma atividade no exterior, eles estejam bem, estejam com uma situação de bem-estar e estejam com uma situação de saúde adequada. E aí a palavra é acolhimento.
nesse momento, a gente tem a necessidade de acolher essas pessoas para que todos esses problemas gerados por esse momento que a gente está passando, esse momento diferenciado, seja ao menos minimizada, tá? Eu agradeço o espaço e a participação nossa aqui com vocês. Obrigada, Maíra, pela oportunidade. E também queria deixar esse espaço para, se algum aluno, docente, técnico tiver dúvidas sobre intercâmbio, quiser alguma informação específica, por favor, entre em contato com a gente na Arex, que com certeza a gente vai auxiliar da melhor forma possível. Obrigada. Maíra, TV Unesp, muito obrigada por esse espaço, essa oportunidade para a gente conversar e refletir um pouco sobre as ações da Arex. E como a Carol colocou, a gente está à disposição aí para toda a comunidade, em caso de dúvidas da nossa parte. Obrigada. Bom, Maíra e colegas, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria só fazer um último comentário. Na realidade, nós estamos 4 pessoas aqui da equipe da Arex. As pessoas os 3 que, de certa forma, lideraram as iniciativas. Mas nada teria sido possível se não fosse a participação de todos. Todos os membros da Arex se envolveram com o desenvolvimento dessas atividades e continuam se envolvendo. Os convênios continuaram a ser desenvolvidos, os sistemas continuaram a ser desenvolvidos, a gestão de eventuais viagens continua a ser desenvolvida, os processos continuaram a ser tratados, os projetos internacionais continuaram a ser desenvolvidos. A gente está começando, ontem tivemos respostas favoráveis de projetos internacionais com financiamento europeu, então as coisas estão andando. Então, na verdade, nós estejamos em 4 aqui, eu deixo também um agradecimento enorme a toda a equipe da Arex, que tem se envolvido com as atividades que nós desenvolvemos. Novamente, obrigado, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos e todas novamente. O Gestão Unesp fica por aqui, acompanhe as informações e orientações da nossa universidade ao longo de nossa programação e também nas mídias sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima.